Nós estamos agora há quase 2 meses nessa guerra de Israel. Alguém me perguntou o que a Bíblia diz sobre essa guerra de Israel. O que a Bíblia diz sobre Israel na situação que se encontra. E eu logo pensei num texto de Romanos capítulo 11, que na escola dominical estão chegando quase lá, não é? Estão fechando o capítulo 9, onde fala da videira, da oliveira, de galhos quebrados e de galhos enxertados. E eu acho que isso tem muito a nos ajudar para explicar o que está acontecendo, não só nessa guerra de Israel de agora, mas com toda a situação de guerra de Israel nos últimos 2000 anos. Vou pedir para o Andrei por colocar lá Romanos capítulo 11, eu vou ler do 1 ao 24, estou lendo na NVI. Não vamos permanecer em todo o texto, mas no fim, mas o começo ajuda a gente a formar uma ideia geral do texto. Obrigado, Rafael. Romanos capítulo 11, de 1 a 24. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Tente entender a situação de Paulo, não é? Ele no capítulo 9, que a dominical tratou nos últimos domingos, ele está aflito, porque tão poucos de Israel se converteram, quase ninguém se converteu de Israel. Ele está preocupado e aflito, será que Deus rejeitou o seu povo? Ele disse, não, de jeito nenhum. Que eu também sou israelita, quer dizer, ele está falando de si mesmo como exemplo de que Deus não rejeitou Israel, porque ele é israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, que é a tribo do primeiro rei de Israel, Saul, da onde veio o nome dele, Saulo, depois passou para Paulo. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Essa resposta que Deus deu para Elias, tem 7.000, que é um número redondo, um número simbólico. 7 é o número completo, 1.000 é perder de vista, não é? A gente diz que naquela época só sabiam contar até 10 nos dedos da mão e até 20 tirando os sapatos, depois é 1.000. Então, é muita gente que Deus separou para si. Assim também na época de Paulo. Paulo está dizendo, olha, na nossa época também é assim, tem muita gente que a gente nem sabe que está seguindo ao Senhor, muitos deles escondidos. E versículo 5, assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente de judeus crentes segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. E esse sempre foi a questão de discussão de Jesus com os fariseus e de Paulo com os judeus, da salvação, não pelo esforço humano, não pelas coisas que a gente faz, pelas obras, mas somente pela graça. Eles tentaram adiante, eles tentaram buscar adiante. Versículo 7, o que Israel buscava não alcançou, eles continuaram tentando. Quando Jesus veio, tiveram que tomar uma decisão, muitos deles optaram por seguir Jesus. Em Pentecostes 3.000 foram batizados, depois logo eram 5.000, e cresceu bastante, todos judeus, todos convertidos. Mas o grande número não se converteu, tentou continuar salvando-se, cumprindo a lei, seguindo as instruções do Antigo Testamento, e não conseguiram, não alcançaram. E a eleição conseguiu isso porque aqueles que aceitaram o convite, decidiram seguir Jesus pela fé, foram salvos. Os demais foram endurecidos, como está escrito, versículo 11, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até os dias de hoje. É isso que Paulo estava vendo nessa época. Os que não aceitaram o convite de aceitar Jesus como Messias, como seu Salvador, estavam todos dormindo, profundo sono, até os dias de hoje. Tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. E Davi disse no Salmo que a mesa deles se transforme em laço e em tropeço e punição, e os olhos deles se escureçam para que não vejam, e as costas ficam encurvadas. São assim punições, castigos que Deus separou para eles. E aí eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? Será que tropeçaram de um jeito que caíram, não vão conseguir levantar mais? E Paulo diz, de jeito nenhum, mas pelas transgressões deles a salvação chegou aos gentios. Então, enquanto eles estavam ocupados, resistindo ao Evangelho,
Deus começou a chamar os gentios para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. E aqui uma reflexão interessante: qual é a diferença entre ciúme e inveja? Já pensaram nisso uma vez? Qual é a diferença entre ciúme e inveja? Inveja é quando você quer uma coisa que é do outro, não é? Quero tocar o violão do... esqueci o nome dele aqui. Pascoal. Vou pegar dele. O Pascoal pegar o contrabaixo dele. Então você está com inveja do que o outro tem e você quer pegar. Quando você não consegue pegar, às vezes a pessoa vai e estraga e destrói pela inveja que tem. Ciúme é o contrário. Esse contrabaixo é meu, não vou emprestar para ninguém. Então é proteger o que é meu. Então Paulo está tentando provocar ciúme neles. Os gentios estão pegando o que é nosso. A promessa de Deus que era só para nós, os gentios estão pegando. Vamos brigar por isso. Então Paulo está tentando despertar neles um ciúme. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição, a perda deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Quer dizer, Paulo tem certeza de que um dia esse grande número de judeus que não estão se convertendo agora, um dia vão se converter. Se esse pequeno número que se converteu já trouxe tanta bênção para os gentios, quanto mais quando o grande número também se converter. Tente imaginar quem é a plateia de Paulo. Paulo está falando para as igrejas de Roma, que na maioria são gentios. Judeus também tinha lá, mas havia uma perseguição contra os judeus uns 10 anos antes da carta, e muitos foram expulsos de Roma. Então agora tem mais cristãos gentios em Roma do que cristãos de origem judaica. Tem umas 30 igrejas talvez em Roma, não é uma igreja só, e há uma concorrência, uma competição entre elas, há umas rixas ali. Nos capítulos 14 e 15, que da escola dominical vamos chegar lá, ele vai mostrando que há uma briga entre fracos e fortes. Quem são os fracos? Quem são os fortes? Um está xingando o outro disso e daquilo. Então, uma coisa muito feia entre grupos diferentes nas igrejas. E se a maioria são gentios, e Paulo está tentando despertá-los para a ideia de que os judeus precisam também se converter. Não fique desprezando eles. Não, eu quero todo mundo juntos na mesma igreja. A palavra ciúme também pode ser traduzida por zelo. O mesmo zelo que Paulo tinha perseguindo cristãos até estar em Damasco, o mesmo zelo ele tem agora tentando convertê-los, os judeus da família dele, dos compatriotas dele. Então esse mesmo zelo que ele tinha perseguindo, agora ele tem evangelizando. Ele quer que todos tenham o mesmo zelo, e o objetivo dele, está lá no capítulo 15, é conseguir que essas igrejas enviem ele para a Espanha, que é o confins da terra. Quando chegar, o evangelho for pregado nos confins da terra, então Jesus pode voltar. Ele quer que a igreja de Roma o envie para lá. Como é que uma igreja brigada entre si, não unida, desunida, vai conseguir enviá-lo para lá? Então, ele precisa que eles se unam e se harmonizem e se reconciliem para depois poder enviá-lo. Versículo 13: dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, estou orgulhoso do que eu faço, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, o seu acolhimento, se não vida dentre os mortos, ressurreição final. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. E aqui Paulo começa uma figura. Ele usa duas figuras, uma curtinha e a outra mais ampla até o fim do texto que eu quero ler, lembrando de uma prática comum naquela época, que é a oferta das primícias. No começo da colheita, está na hora de colher o trigo, a cevada, o que for, os primeiros feixes são levados em doação para o templo, em oferta de gratidão, na certeza de que aquilo que vem depois também é de Deus e também é bênção. Então a minha oferta santifica o restante que vem também. Tudo é de Deus, tudo é presente de Deus. Eu quero dar uma pequena parte de volta como gratidão pelo que Deus fez. E faziam isso até com o pão. Na hora de amassar o pão, separam uma parte da massa. Não tinha fermento
químico Fleischmann que nem tem hoje, não é? Guarda um pedaço da massa para 2 dias, começa a fermentar, você mistura com a nova massa, vai virar pão fermentado. Então, separa uma parte disso e leva para o sacerdote para ele ter o pão para comer também. Essa primícia do pão ofertada ao sacerdote santifica toda a massa de pão. E daí ele vai falar da oliveira. Se a raiz é santa, toda a oliveira vai ser santa. E essa é a figura que a gente vai olhar mais de perto. Versículo 17: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante ou coparticipante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas você continua firme mediante a fé. Então não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você, se você não andar direitinho. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então até aqui, e eu tirei umas fotos de uma oliveira e coloquei ali. Então eu pedi para o André colocar o PowerPoint ali. Está ali uma oliveira bem antiga, e lá de Jerusalém. Oliveiras levam séculos para crescer e dar muitos frutos. Então essa aí dizem que tem mais ou menos 2000 anos, e talvez seja da época de Jesus. Então uma oliveira bem antiga, pode ver que ela cresceu bastante. E do lado umas azeitonas para você saber do que eu estou falando, não é? E o versículo chave antecede lá é o versículo 24. Você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa. Uma coisa estranha aqui, não sei se alguém aqui entende de horticultura e de enxerto de plantas. Na minha infância, na chácara que a gente morava, a gente fazia isso um pouquinho de vez em quando, mas não é difícil de pensar. Uma árvore cultivada, cuidada durante muitos anos, ela vai perdendo a força com o tempo. E uma planta silvestre, selvagem, brava, ela tem mais força, mas os frutos são azedos. Quem faz isso vê isso com limão azedo, laranja azeda, não é? E aí pega um galho de uma laranja boa, mas que está perdendo a força, e enxerta numa árvore brava, que tem muita força, para que essa árvore brava produza frutos doces, gostosos de comer. Então faz-se um corte no tronco da árvore selvagem, brava, e um galho da árvore boa, você afina bem, para que encaixe ali. Tem uma foto adiante ali, me passa para frente, Andrei, ali do enxerto, ó, faz um corte no galho, e uma pontinha do broto da oliveira boa, você põe dentro da oliveira brava, e ela vai crescer mais forte e vai produzir frutos mais doces. Então essa é a ideia do enxerto. Só que aqui Paulo está contando uma história invertida, porque a árvore que ele está falando é uma árvore boa, não é uma árvore brava, onde você enxerta galhos bons. É uma árvore boa, onde você enxerta galhos bravos, que somos nós, os gentios. Ele não se importa com isso, porque o que ele quer mostrar é mesmo isso, que a árvore é boa, mas alguns galhos dela foram quebrados fora, e nós fomos enxertados no lugar. Estou falando nós, gentios, porque eu acho que não tem nenhum judeu aqui. Tem algum judeu aqui? De origem judaica, às vezes a gente nem sabe, né? Mas tem gente que até ali de Israel lá fica desafiando: faz um teste de DNA para ver se não tem um sangue aí. E se tem alguém com sobrenome Oliveira, ou Pereira, ou Macieira, né? Geralmente nome de árvore em Portugal é descendente de judeu, então talvez tenha algum aqui. Na Alemanha, nome de bicho, Fuchs, Wolf, Haas, os animais podem ter acidente, ou talvez até eu tenha, né? Mas não vou saber. Versículo 19 e 20, você diz: alguns ramos foram cortados para que eu fosse enxertado.
o orgulho do gentio, não é? De ter sido enxertado naquela árvore, e os judeus foram quebrados fora, sim, mas eles foram cortados por causa da sua incredulidade, e você continua firme por causa da sua fé. Então não fique orgulhoso. Você não é melhor do que ninguém. Eles foram cortados porque mereceram. Você foi enxertado, mas você não mereceu. É tudo graça. Então não se vanglorie, não se gabe, não se ache grandes coisas. O último texto que ali, Andrei, eles também não, se não permanecerem na incredulidade, serão reenxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Podem prestar atenção que não é a gente que enxerta, a gente mesmo. Nós não temos qualificação para isso, não temos condição para isso. Só Deus pode fazer isso. Ele que decide quem vai entrar, quem vai sair. E o critério está bem claro ali. Quem insiste na incredulidade não fica na árvore, mas quem aceita e crê é enxertado, e Jesus põe ele ali. Então adiante no PowerPoint ali, Andrei, as figuras já passaram, a Oliveira já passou. 3 pontos que eu marquei aqui para a gente levar para casa, pensando nesse enxerto da Oliveira. Em primeiro lugar, a árvore é Israel, e isso Paulo insiste muito em dizer. Esses dias eu vi uma palestra de um pregador famoso, não vou dizer o nome dele, dizendo assim que nós não precisamos mais do Antigo Testamento. Desde que veio Jesus, nós precisamos só de Jesus. O restante é passado, esquece. Não perca tempo lendo a Bíblia de Gênesis até Malaquias. Leia só de Mateus em diante, porque Jesus trouxe uma espiritualidade diferente. Está errado, porque tudo que nós temos de fé, de base, vem do Antigo Testamento, vem da antiga aliança. É verdade que Jesus fez uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento, mas o antigo, a história do antigo, o procedimento, o processo que vem desde lá, serve de base para a gente. Eu peguei lá de capítulo 9 de Romanos, que vocês passaram na escola dominical os últimos domingos, aquela lista que Paulo põe lá no capítulo, versículo 3, passa lá, Andrei. Deles é a adoção de filhos, faltou ali uma letra. Também, qual é a letra que falta ali? Esqueci. A glória, as alianças, a concessão da lei, a adoração e as promessas deles são os patriarcas, Abraão, não é? E por último, tem mais uma frase ali, o Cristo, que é descendente de Israel. Jesus também era judeu de origem humana, vou dizer assim, origem terrena, tanto por Maria como por José. José era pai fictício, vou dizer assim, mas Maria era mãe de verdade, então, israelita, nascido de mulher judia. Então, essa é a bagagem da onde vem Israel, e nós construímos nela, nos baseamos nela, montamos nela. Ali está a glória de Deus desde o começo, a adoção de filhos, que filho de verdade, ninguém de nós nós somos todos adotivos, não é? As alianças que Deus foi fazendo desde Adão, Noé, Abraão, Davi, assim por diante, a lei que Moisés trouxe, a adoração que aprenderam a fazer no templo, as promessas que nós temos nos profetas e nos pactos, e os patriarcas que fundaram o povo, e o Cristo que é o nosso Salvador, tudo vem de Israel. Então a árvore é boa, é forte, que nem aquela que estava na foto ali grande, cabe todo mundo ali. E aí vem Jesus e coloca os judeus diante de uma decisão, e alguns aceitam, como Paulo mostra de si mesmo que ele é um exemplo, mas o grande número não aceita. E até hoje você olha para Israel, esse Israel que está lá no Oriente Médio, eles são como na época de Paulo, pouquíssimos crentes, talvez 10 mil, a gente calcula, num povo de milhões, então é 0,0 alguma coisa, e o resto não quer saber. Então a situação é a mesma como antigamente, e o veredito, o diagnóstico é o mesmo. Eles não estão na oliveira, eles foram cortados. Cada um deles, individualmente, não fazem parte da oliveira. São galhos quebrados fora. Eles podem ser reenxertados. E aqui diz que eles vão ser reenxertados. Talvez não agora, talvez não estes, mas Israel, lá na frente, vão ser reenxertados. Como é que Deus vai fazer isso? Eu não sei. Não é? Mas Ele pode. O texto é bem claro em dizer que Ele é poderoso para reenxertá-los. Então, essa é a esperança que nós temos. Mas no momento, nós não vemos nada disso. Aí adiante, ele fala, em segundo lugar, os israelitas, os galhos, volta ali, os galhos que foram cortados, não é? O que Paulo apresentou para eles? Está no capítulo 10 de Romanos, está nas próximas
próximos domingos de manhã aí na escola dominical, se com a boca você confessar que Jesus é Senhor, então esse reconhecimento vem primeiro. O que quer dizer Jesus é o Senhor? Ele é o Senhor, He is the boss, é Ele que manda. Ele é o Criador do universo e é o Senhor do universo, Ele comanda tudo. E nós, como criaturas, nós vemos em Coríntios, 2 Coríntios, o texto que fomos lidos, nós somos nova criatura, nova criação. A criatura, sua função é sujeitar-se ao seu Senhor. Então Ele é o chefe, nós somos seus subordinados. Nós o aceitamos como Salvador também, mas principalmente como Senhor. De agora em diante, Ele manda na gente. Então essa é a confissão. Se você com a boca confessar que Jesus é o Senhor e com o coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, e essa é a chave, não é? Essa é a prova de que Ele de fato é aquilo que Ele afirmou ser. Ele deu a sua vida, mas Ele foi devolvido a vida na ressurreição. Então você será salvo. Mas como invocarão em quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como virão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então a sequência começa lá no começo, no fim do versículo 15, com o envio. E alguém tem que ser enviado para poder pregar, para eles poderem ouvir, para eles poderem crer. Então vejam o texto de trás para frente, para eles poderem crer no coração e para eles poderem confessar com a boca. Então nesse ponto que nós todos temos que ter chegado. Para nós podermos dizer que somos crentes, temos que ter no coração crido que Jesus foi ressuscitado dos mortos e com a boca confessado que Ele é o meu Senhor. E depende dessa sequência aí. Às vezes achamos que só pessoas assim, oficialmente enviadas pela igreja podem pregar. Domingo vai ter consagração de 3 missionários sociais. A gente acha que só os que foram consagrados podem pregar. Não é assim não, qualquer um de nós pode. E todos nós deveríamos, não é? Nos últimos 7 anos na Junta de Missões Mundiais eu fui coordenador dos missionários na África. E quando eu assumi eu fiquei com muito medo. E eu pensei, que responsabilidade. Mas depois eu pensei, não, quem envia é Deus. Eu vou tentar não atrapalhar. Deus é quem envia. E Deus vai mandando todos nós, de um jeito ou de outro, pregarmos o Evangelho. Vou fazer uma pesquisa rapidamente aqui. Quem se converteu numa segunda-feira? Você lembra o dia da semana que você se converteu? Quem se converteu numa segunda-feira? Alguém? Quem se converteu numa terça-feira? Alguém? Consegue lembrar o dia que você se converteu? Quem se converteu numa quarta-feira? Alguém ali? Um ali atrás. Quem se converteu numa quinta-feira? Alguém? Quem se converteu numa sexta-feira? Opa, 3, 4. Quem se converteu num sábado? Mais. E quem se converteu num domingo? Quase todo mundo. Por quê? Porque domingo prega. Se pregasse todos os dias, haveria conversões todos os dias. Então depende da gente pregar todos os dias. Todos nós somos enviados. Pode ficar tranquilo, você também foi. E aí, a gente prega e alguém vai ouvir, e alguém vai crer. E aí vão invocar, vão pedir ajuda, vão declarar: Jesus é o Senhor. Vão crer no seu coração e declarar com a sua boca. Esse é um teste para todos nós, na verdade. Eu creio no meu coração que Jesus ressuscitou e creio que Ele é o Senhor. Confesso Ele com a boca que Ele é o Senhor e meu chefe. Eu tenho essa coragem, essa ousadia publicamente de dizer: não, eu sigo Jesus, sou discípulo dele, sou aluno dele e faço o que Ele manda. Faça essa oração: Senhor, me mostra a tua vontade hoje para eu fazer o que você quer. Ele é o chefe da minha vida. Então, alguns vão crer quando ouvem a gente falar. E em terceiro lugar, e nós, os gentios, como é que é conosco? Nós somos enxertados, e o texto nos dá aqui, eu contei 9 bênçãos, da sétima são 9. 7 versículos, mas 9 bênçãos, que esse texto trouxe para a gente. Ele fala da riqueza que veio para nós, porque eles não creram, mas esse é só um dos 9 termos. Versículo... marquei ali, 11, começa com salvação. Pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios. Então, antes era só para os judeus, exclusivo, agora está aberto para nós. E daí, versículo seguinte, 12, fala da riqueza, que é riqueza espiritual, mas também é riqueza material. Não sei se vocês já fizeram esse tipo de conta, mas pessoas que ganham mais ou menos no mesmo nível que você, que eu, que a gente, geralmente vivem pior do que a gente. Já perceberam isso?
porque administra o dinheiro de um outro jeito. A gente tem mais seriedade para administrar o dinheiro. Então, na média, pode fazer uma estatística aí. As pessoas que ganham igual a nós, vivem pior do que nós. Então, há bênção material também, nessa riqueza e riqueza espiritual. Terceiro lugar, versículo 15, reconciliação. O texto que lemos antes em 2 Coríntios 5. Reconciliação com o mundo e acolhimento, aceitação, abraço, estar junto, ser bem recebido. Vida nova, pensa aqui na ressurreição final, mas também que começa já. Vida eterna não começa só no dia da morte, começa já. E daí a raiz, se a raiz é santa, se o tronco é santo, os ramos também vão ser. Então, santidade é outra das bênçãos que nós temos. Versículo 17 fala da seiva da oliveira, da nutrição que a gente recebe, de fazer parte do povo de Deus, da igreja do Senhor e da família dele. Versículo 20 fala da fé, versículo 22 fala da bondade de Deus. Nós vivemos da bondade de Deus, vivemos da graça de Deus. Então aí tem 7 bênçãos, mas vem com advertência. Nesse texto tem 10 vezes a palavra se perseverarem, se continuarem incrédulos. E para nós o se vale se a gente permanecer na bondade. Se você permanecer nessa bondade, você fica firme. Mas se você começar a ficar orgulhoso, se eu começar a ficar orgulhoso achando que eu sou grandes coisas, comparado com os coitados dos judeus que foram quebrados fora da árvore, então eu corro risco de ser cortado também. O texto diz isso bem claramente. Quem não confia mais só na graça, mas confia numa coisa que adquiriu, na sua experiência pessoal de vida de fé, e se compara com outros, corre o risco de perder o seu lugar nessa árvore. Uma que não é assim, todos os judeus foram cortados, e nós todos enxertados nos lugares vazios que ficaram. Não, alguns judeus ficaram na árvore, alguns galhos ficaram, e nós fomos enxertados aqui no meio deles. Então, já não é assim que nós somos melhores que eles, nós estamos junto com eles. E uma coisa para a gente aplicar hoje em dia, tem muitas igrejas diferentes, e o que em parte é um escândalo, que não haja mais unidade entre os crentes. Mas por outro lado é normal, nós todos, não tem ninguém aqui vestido igual, todos nós gostamos de usar roupas diferentes, nós gostamos de ser diferentes, então não temos nenhum problema com isso. O que não pode haver é preconceito, e é desprezo, e arrogância, e convencimento. Então, se eu penso naquela igreja tal, se eu penso naqueles crentes daquela linha, e eu me acho melhor do que eles, ou eu acho que eles estão errados, então eu estou começando a fazer comparação. E quem é zero não pode se comparar com nada. Nós somos zero. Vai comparar com o quê? Nós só estamos aqui pela graça. Então, todos nós somos zero. Ninguém pode se comparar com nada. E para com isso então. E julgar os outros, condenar os outros não leva a nada. Eu li em algum lugar que a igreja levou 500 anos para decidir que Jesus é 100% Deus e se tornou 100% homem. Levou 500 anos para resolver essa questão teológica. Então, se hoje temos questões teológicas, vai passar, vai resolver. Pode levar mais 500 anos, mas vai resolver. Não é problema nosso. Deus vai dar um jeito na sua igreja. Então fique tranquilo. Se há divergências teológicas com outras igrejas, ou de prática, ou de coreografia, não faz mal. Existe liberdade para isso. O que não pode haver, da nossa parte, é arrogância e orgulho e preconceito. Mas aceitação e acolhimento, que é uma das palavras que está ali, ó, a terceira linha. Então, essa é a lição que a gente tem que aprender para nós. E em termos de Israel, é oração para que Deus faça o que Ele prometeu aqui. No céu não vai entrar ninguém que não confesse Jesus como Senhor. Então, se Deus for levar Israel para o céu um dia, vai ser todos eles de joelhos declarando que Jesus é o Senhor. Não tem outro caminho. E nós esperamos que isso aconteça logo para a gente poder ir junto. Amém? Amém? Amém. Então, que Deus nos abençoe. As lições estão aqui, as bênçãos estão aqui. Nós fazemos parte dessa árvore que Deus separou, é boa, seiva gostosa, rica, e nós estamos sozinhos. Estamos juntos com um monte de gente ali, e é um privilégio, é uma bênção. Então que Deus abençoe a igreja, e possa sair daqui abençoado. Rafael.